Desde a escola, nós somos penalizados pelo erro e premiados pelo acerto. E não me refiro aqui à penalidade por cometer algum delito, mas pelo simples desconhecimento. Se você errar as questões na prova, a sua nota irá valer menos do que a de alguém que acertou todas. Mas na vida não é bem assim que as coisas funcionam. Na vida nós erramos às vezes por desconhecermos uma solução ou simplesmente por corrermos o risco de encontrá-la. Muita gente quebrou o pescoço por construir aviões de forma errada, até chegar ao que temos hoje. Foram tentativas que levaram ao desenvolvimento de soluções livres de erros ou falhas, porque alguém errou antes. É claro que um colaborador em uma empresa não deve ter licença para errar naquilo que já é bem conhecido, mas eu acredito que o melhor método foi o que eu usei com os meus filhos quando eram crianças. Eles jamais eram penalizados por erros cometidos por ignorância, como acidentes, por não saberem que um copo podia quebrar se fosse derrubado, que uma chapa quente podia queimar ou se usando a faca eles poderiam se cortar. É claro que em alguns casos a queimadura ou o corte acabavam sendo a penalidade, mas quando, depois de estarem avisados e cientes de como deviam agir, eles deliberadamente agiam de maneira contrária, aí sim merecia uma reprimenda. Uma criança que seja repreendida por qualquer ato de inconsequência infantil, ela pode ter a sua criatividade tolhida e acabar perdendo a curiosidade por novas descobertas. O mesmo vale para a comunicação. Muitos pais reprimem a comunicação dos filhos por não ser perfeita ou não estar ainda totalmente desenvolvida e acabam caindo naquilo que Woody Allen costumava dizer de si mesmo. Ele brincava dizendo: até os 5 anos eu pensava que meu nome fosse Cala a Boca. Empresas que criam um clima de medo de errar, seja qual for o erro, criam também uma equipe de falsidades e mentiras. Isso porque, quando o erro acontecer, ele será maquiado ou então varrido para debaixo do tapete. Eu já vi empresas assim, onde os vendedores voltavam com relatórios de viagem maravilhosos, tendo quase fechado o negócio, apenas para não levarem bronca do patrão. Pessoas que fazem errado tudo o que lhes é mandado fazer não estão qualificadas para suas funções, o que acaba resultando em um índice maior de erros e desvios do padrão exigido pela empresa. Aí o erro não é apenas do colaborador, mas também da sua chefia, ou de quem o colocou naquela função. Em uma empresa onde eu trabalhei, tive um subordinado que era um excelente designer, e era essa área onde o seu talento rendia o máximo. Um outro diretor acabou levando o rapaz para a área comercial, acreditando que ele teria maior potencial ali, mas poucos meses depois ele foi demitido. Somente para ser depois novamente contratado, 1 ou 2 anos mais tarde, após a minha saída da empresa, ele foi contratado de novo para trabalhar naquilo que ele sabia fazer melhor, designer. Transparência é essencial na empresa e a falta dela pode acarretar problemas. Eu me lembro de um office boy que eu tive numa empresa onde trabalhei. Ele era um garoto muito trabalhador, porém talvez por ser jovem demais ou achar que eu fosse do tipo que dá bronca, né, ele causou um problema justamente por falta de transparência. Um dia, quando eu cheguei para trabalhar, precisando imprimir uma série de relatórios, eu descobri que a impressora não funcionava. Era uma daquelas impressoras matriciais de antigamente, que se usava com formulário contínuo. E eu, quando fui examinar a impressora, descobri que ela tinha sido forçada de uma maneira indevida. E aí uma peça de plástico tinha se quebrado lá dentro. Mas o problema não era a peça ter se quebrado, pois ela poderia ser facilmente substituída. O problema foi a ocultação do erro. O garoto tinha tentado consertar da sua maneira, encheu a peça com cola branca, dessa de colar papel, amarrou com um pedaço de barbante, fita durex e tentou de toda maneira encaixar. Ele criou um problema maior. O medo de ser descoberto e receber uma reprimenda foi o que piorou a situação. A transparência aí teria sido o melhor caminho. É claro que nem todos os chefes estão preparados para lidar com a transparência, mas esse tipo de conduta está perdendo lugar nas empresas que exigem transparência de seus colaboradores. Isso porque o próprio mercado exige transparência das empresas e você não consegue isso sem uma boa política interna de transparência e confiabilidade mútua. Existem áreas onde os erros podem ser mais ou menos tolerados, mas há funções críticas nas quais errar pode custar muito dinheiro ou até mesmo vidas humanas. Eu volto a ressaltar que o tipo de erro que acredito ser válido é o que está envolvido nas novas descobertas, nos exercícios de criatividade, e não na ousadia de fazer errado aquilo que você já sabe como fazer.
Aí é um problema que tem que ser tratado tanto em quem erra como em quem designou o profissional para aquela função sem estar qualificado para ela. O erro cometido por imprudência ou de forma deliberada deve sim ser punido. Um bom líder vai saber discernir quando punir, quando advertir e quando incentivar o seu colaborador a tentar de novo, até acertar. Se ele fizer assim, ele vai criar um clima melhor na sua equipe e evitar que eles comecem a boicotar a qualidade do serviço por omissão. Por omissão. Dentro dessa postura de se omitir, né, de deixar de atender o cliente para não correr riscos, vai se tornar uma situação ruim para a empresa e vai criar constrangimentos com os clientes também. Para evitar que isso aconteça, é preciso criar um ambiente amigo, com treinamentos constantes para corrigir os desvios. Quando eu estou no supermercado, eu prefiro ser atendido por alguém que demonstre interesse por meu problema, ainda que não consiga resolvê-lo, do que ser atendido por alguém indiferente. Uma vez eu fui comprar uma lavadora de roupas, num grande supermercado, e não encontrava quem me atendesse na seção de eletrodomésticos. Aí uma colaboradora que não estava nem um pouco disposta a colaborar, passou por mim e desculpou-se dizendo que não era da seção e disse com todas as letras que preferia nem me atender, porque não entendia coisa alguma de eletrodomésticos. Para não errar, ela nem sequer deu atenção ou procurou alguém para me atender. Ela simplesmente desapareceu.